Então, assim, o que eu tô tentando eu tô devagarinho colocando as minhas coisas no Instagram, já fiz alguns ensaios, é, e o que eu vejo, eu vi um vídeo seu falando sobre movimento, como focar na câmera. Eu tenho uma EOS RP, Uhum. mirrorless, da Canon. Tentei localizar as informações, ainda não achei direito os botões. Eu queria, se você puder dar uma olhada no que eu já postei, ainda não tem muita coisa no meu Instagram. Eu tô tentando melhorar, tô refazendo as coisas pelo Photoshop. Eu sei que meu caminho ainda é longo dessa retomada. E eu ainda não comecei a fazer de fato recebendo, né? Eu faço pro meu portfólio, aí eu entrego algumas fotos. Tô tentando achar o meu caminho. Gosto muito dessa coisa do ensaio, gosto muito de ter a conexão com as pessoas, gosto de fazer fotografia documental, de sair com a câmera e parando e me conectando com os lugares. Vamos lá, eu acho que. Deixa eu tentar te ajudar, Marina. Eu acho que você tá bem perdida ainda no começo, que é natural, né? Natural isso. E o que te falta é um caminho a trilhar, o que fazer, um passo a passo, na minha opinião. Uhum. Tá? Porque assim, curso de fotografia e aprender fotografia somente não necessariamente resolva. Porque se você quer ir de um ponto A a um ponto B, por exemplo, se eu quero ir de Frankfurt para não consigo Heidelberg. falar. Heidelberg. Heidelberg, se você quer ir de lá, né, do ponto A para o ponto B, não basta você saber dirigir. Você tem que aprender a dirigir, mas você também precisa saber para onde você vai dirigir. Para que lado você sai? Para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste? Para onde você vai? Então, e no meio do caminho você vai enfrentar alguns desafios. Vai ter quebra-molas, vai ter viradas à direita, à esquerda, vai ter pedágios, vai ter... Como é que vai ser? Como é que você faz isso? Né? Para onde... Aonde você para? Aonde você estaciona para ir no banheiro? Aonde... O que eu estou tentando dizer é que não basta ter um carro, que é uma câmera, não basta saber dirigir o carro, que é dominar sua câmera, você tem que saber o que você faz com ela, qual é o passo a passo para poder viver de fotografia. Porque se você continuar fazendo o portfólio como você tem feito, na minha opinião, você vai levar muito tempo para viver de fotografia. E não é isso que eu quero. Tá? Então, assim, se você só fizer isso, você vai ficar treinando, mas não necessariamente vai viver de fotografia. Para isso, você precisa de algumas coisas, como, por exemplo, fotografar muito. Eu não sei se você tem uma outra profissão ou não. Aqui, hoje eu trabalho numa coisa completamente fora, é só um emprego, é só um trabalho. Total, mas é um emprego, é um trabalho, mas que horas? É o que eles chamam aqui, é um emprego de 20 horas semanais, 8 horas por dia, mas é em logística, então assim, infelizmente eu não tenho dias certos e horários certos. Eu posso estar de manhã, posso estar à tarde. Então tá, E beleza. 20 horas por semana sobra bastante tempo. 20 horas por semana é mais ou menos como se fosse 5 manhãs. Né? Só no trabalho parcial. Pode ser das 6 às 2 ou das 2 às 10. Perfeito, perfeito. Então sobra, assim, na minha opinião, sobra bastante tempo para você entrar no mundo de fotografia, do mundo da fotografia e lidar com a fotografia como um plano B. E logo, logo um plano A e eventualmente se tornar e viver de fotografia se assim você quiser. Né? Então, o que eu acho que você tem que fazer? Você tem que começar a fotografar com mais frequência, fotografar coisas que você, de fato, possa vender depois. Então, ensaios de família, por exemplo, que você falou, é uma boa. Eu não sei exatamente o que você quer fazer mais para frente. Você quer experimentar bastante coisa. Eu até aconselho você experimentar muitas coisas e sabendo que você gosta mais, sabendo que você gosta menos, se imaginar fotografando isso bastante ou não, né? Você pode, sei lá, vou fotografar pontos turísticos com turistas, vou fotografar famílias alemãs, vou fotografar o povo de lá ou o povo, enfim, né? Existem muitas possibilidades aí. Na minha opinião, você tem que fotografar com mais frequência para treinar mais, mas não basta fazer portfólio. Tá? Você vai ter que... Porque se você só faz portfólio, você só está treinando uma parte da sua fotografia, que é a parte técnica da fotografia em si, que é ISO, abertura, velocidade, luz, composição, direção de pessoa, mais ou menos isso. Agora, quando você faz portfólio, você tem que treinar não só uma parte, você tem que treinar tudo da fotografia. Então, treinar como apresentar para aquele cliente as fotos,
treinar quais fotos você vai apresentar, ou seja, curadoria. Por quê? Porque isso vai fazer você vender mais ou vender menos. No final das contas, quando você vai comprar alguma coisa em uma loja, o vendedor te atender bem ou mal, vai fazer você comprar mais ou menos, ou às vezes nem comprar. Eu já fui em muitas lojas que eu pensei, aqui eu não piso mais, porque o cara, aqui eu não piso mais. Outras lojas eu já gastei muito mais do que eu queria, porque o vendedor foi muito bom. Ele me ajudou muito, eu acabei gastando até mais do que eu queria. Então, a forma com que a gente mostra o nosso trabalho também é uma forma de treinar. A forma com que a gente vende o nosso trabalho é uma forma de treinar. Porque no começo, principalmente, principalmente no começo, a gente tem medo de falar o valor. E quando a gente tem medo de falar o valor, a pessoa que está ouvindo pensa, pô, se o cara tem medo de falar o valor, inconscientemente, ele pensa que esse cara não vale isso. Por quê? Porque nem ele tem coragem de falar. Então, falar o seu valor, vender essa parada, vender o proposta, vender fotos extras. Ah, mas como eu não consigo vender meu trabalho ainda? Então você faz portfólio com a possibilidade de vender extra. E se você não vender extra, é como se não tivesse, assim, não tivesse, na minha opinião, surpreendido o cliente. O cliente pode ter gostado, mas não surpreendeu ele. Porque quando a gente surpreende alguém, normalmente a gente vende para essa pessoa. Porque essa pessoa, vender, comprar, é uma forma de agradecer. Né? Você me surpreende com alguma coisa, a gente, querendo ou não, a forma de agradecer isso é com dinheiro, comprando alguma coisa. Né? Se o garçom é muito bom, você acaba dando... Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Mas a gente dá uma gorjetinha para ele. Por quê? Uma forma de agradecer é dizer muito obrigado, seu atendimento foi perfeito, você dá uma gorjeta pro cara. Isso é uma forma de dizer para ele, provar para ele, cara, você está atendendo muito bem, continue assim que você vai longe. Né? Então é normal isso. Né? É normal. E a gente também tem que se colocar à prova nesse sentido. Muitas pessoas têm medo de vender extra, por exemplo, porque eles têm medo de não conseguir surpreender, o cara não comprar extra e aí a gente fica magoado, não conseguir surpreender. Só que isso também é treino. Né? Então, quando eu digo você treinar, você tem um GPS, tem um passo a passo, é literalmente isso. Saber o que fazer um passo depois do outro. Tá? Isso é uma coisa que eu descobri durante a pandemia, porque antes disso o poder da autoria ele não era um GPS tão completo, ele é um GPS, mas agora com os desafios que a gente faz para a turma, a gente criou literalmente esse passo a passo, para o cara, como você, não ficar perdido. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Como eu treino e o cara vai treinar, mas ele treina só uma parte. Né? O que mais acontecia com os nossos alunos era, o cara ia, fazia um monte de portfólio, treinava um monte de fotografia, a fotografia dele ficava muito boa, mas ele não vendia, ele não ganhava dinheiro, ele não conseguia viver de fotografia. Por quê? Porque faltava o quê? Faltava ele treinar essas outras partes. Né? A mesma coisa assim, para academia, se você só treinar a perna, você vai ficar musculoso as pernas, mas os braços vão ficar fininhos. Você tem que treinar o corpo todo. Então, isso é muito importante, a gente seguir esse passo a passo e caminho. E aí, na pandemia, a gente percebeu isso, né? Teve muito mais tempo, a empresa toda, eu voltei muito mais pro passo a passo do fotógrafo, porque os meus eventos todos de fotografia estavam sendo transferidos na época, né? E aí a gente criou esse GPS e é isso que tem mudado muito a vida dos fotógrafos. Então, assim, é muito louco como este passo a passo é importante, porque não basta você aprender a dirigir, você tem que saber dirigir e para onde você quer ir. Então, esse é o passo que eu te aconselho, tá? E, inclusive, já